Mas o que é a imagem, a besta, e como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características desse poder. Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o Espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou-o ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disso na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia, e só então manifestaria o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, 3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muito considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter uma completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante
terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. A característica especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder de o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser esse o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derrubar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías, o Senhor lhe chama meu santo dia. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e esse seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Quando as 10 tribos bárbaras invadiram e fatiaram o território do que era o Império Romano, o que hoje chamamos de Europa, não havia lei nem ordem. Então, aquela região se transformou num verdadeiro caos e sobrou só o bispo de Roma como o paladino da moral e da justiça. Assim, aqueles povos decidiram que o bispo de Roma seria a autoridade política e religiosa para governar sobre aqueles países. Dessa maneira, a Ponta Pequena começou o seu período de reinado, que duraria 1260 anos, indo de 538 a 1798. E como ele perdeu o poder da espada do Estado e as nações o impediram de governar sobre elas, então ele está tratando de criar o caos em todo o mundo, em vários setores das atividades humanas, para que as nações implorem novamente por um governo mundial e assim ele possa retomar o poder da espada do Estado. E agora, dando sequência nos 7 reis, assim que essa Ponta Pequena perde o poder, uma grande nação se desponta na América do Norte como o próximo império mundial. Assim que o papado perdeu o poder da espada, em 1798, surge na América do Norte, os Estados Unidos,
como o grande líder mundial entre as nações. E como vimos na profecia de Apocalipse 13, essa nação se empenhará para entregar o poder da espada do Estado novamente ao poder de Roma. E é aí que entra o decreto dominical. Mas os Estados Unidos eram um país protestante. Seus fundadores fundaram essa nação porque fugiram da perseguição de Roma lá na Europa. Mas se a mulher fugiu para o deserto, o dragão iria ficar parado? Não, o dragão também foi para o deserto para continuar a perseguição contra o que sobrou da semente da mulher. E tristemente, a nação que era protestante hoje já tem dos 69% que se dizem cristãos, 22% são católicos. Mas isso por si só não quer dizer tudo, pois são exatamente os que se dizem ser protestantes que vão forçar o governo a entregar de volta o poder da espada do Estado para Roma. Isso se dará com a criação do decreto dominical, e aí estará decretada também a queda, a ruína dos Estados Unidos, e a quebradeira se espalhará pelo mundo afora, e as nações suplicarão para a criação de um governo mundial para solucionar os problemas que estarão espalhados por todas as nações. Começará com os Estados Unidos e logo se espalhará por todo o mundo. E o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível que a que sobreveio a Jerusalém na Antiguidade. O Grande Conflito, página 614. E veja só o que Ellen White declara no livro Eventos Finais, páginas 79 e 80. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, isto é, do povo, de obter leis dominicais, por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação norte-americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar firme a posição de que não nos reverenciaremos ao primeiro dia da semana como se fosse o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Mas quando a lei de Deus for invalidada e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, os Estados Unidos, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. É ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, isso é, da ponta pequena, do chifre pequeno, do poder de Roma. É então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Essa apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados,
sofrendo com isso a mais terrível perseguição. Então, o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da Igreja e do Estado, o ferro e o barro. O barro, a Igreja, o ferro, o Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional, quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja. Então, a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Eventos finais, páginas 79 e 80. Mas sabem, o que está a acontecer atualmente no nosso mundo é algo muito estranho. Estão-nos a levar para um extremo para a gente querer o outro. Estão-nos a levar para a imoralidade total para nós queremos a moralidade. Estão-nos a dizer que o mundo vai estar completamente destruído para nós queremos aceitar os seus intuitos. E neste sentido é exatamente igual. Neste momento, por todo o mundo ocidental em especial, as políticas são de destruição económica. Acham que uma economia está melhor se as pessoas trabalharem mais ou trabalharem menos? O que é que vocês acham? A lei em Portugal é o seguinte: qualquer pessoa que quiser adotar as 4 semanas de trabalho, a lei diz o seguinte: tem que receber o mesmo salário e não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Que é as horas atualmente que se pode trabalhar em Portugal. Então o que é que acontece? O que é que eles vão fazer? Trabalhar menos e ganhar o mesmo. O que é que isto dá em termos de produtividade? Acham que dá mais ou dá menos? Neste momento, todas as políticas económicas apontam para o fim da economia mundial. Vou-vos dar um exemplo. Reparem neste exemplo. Isto é um site que podem consultar, o US Debt Clock. Isto é a monitorização da dívida norte-americana. Já ouviram falar em dívida, certo? Já ouviram falar em, não sei se diz igual, aqui no Brasil, em déficit orçamental. Já ouviram estas palavras? Sabem o que é déficit orçamental? Alguém sabe? Muito bem. O déficit é a percentagem que o governo gasta mais do que recebe. Vamos fazer aqui muito simples. Imaginem que eu ganho... Qual é o salário médio aqui no Brasil? 1.200? 1.200? Mais? Não importa. 2.000 reais. Eu ganho 2.000 reais. Está bom assim? Ok. Imaginem que ao fim do mês eu gasto todos os meses 2.100 reais e só ganho 2.000. O que é que vai acontecer? Déficit de 100 reais todos os meses. No final do ano eu tenho um déficit de 1.200 reais. Passado 10 anos, quanto é que eu tenho? 12.000 reais. Acham que eu tenho futuro? Economicamente? Então, o objetivo dos governos é ter um déficit de 2%. O que é que eles estão a dizer? Vão-se cada vez sempre gastar mais do que o que recebem. Isto implica que a dívida vai ser o quê? Cada vez maior. Em 1980, os Estados Unidos deviam 918 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão de dólares. Passado 20 anos, no ano 2000, a dívida nos Estados Unidos era 5,6 trilhões de dólares. Para terem uma perspectiva do que isto é, em 1980, cada contribuinte americano, contribuinte é pessoas que pagam impostos, cada contribuinte americano devia 12.000 dólares. Sabem que a dívida do governo é nossa. Somos nós que a pagamos, os contribuintes. No ano 2000, cada contribuinte norte-americano devia 54.000 dólares. Números do ano passado. Diz o seguinte: a dívida dos Estados Unidos, que foi aumentada há
O teto da dívida foi aumentado há 2 semanas atrás, que eles tinham atingido o limite, tiveram que aumentar. 31 trilhões de dólares. Sabem quanto é que isto dá por cada contribuinte americano? 247 mil dólares. Agora, se nós juntarmos à dívida do país a dívida das pessoas, neste momento, a total liabilities, total dívidas nos Estados Unidos são 172 trilhões de dólares. Isto dá 1,2 milhões de dólares por cada contribuinte. Digam o que é que vocês acham. Acham que existe hipótese de alguma vez esta dívida ser paga? O orçamento dos Estados Unidos é muito grande. Sabem qual é a 4ª maior despesa dos Estados Unidos neste momento? Juros da dívida. A seguir ao exército, à saúde e às pensões, a 4ª maior despesa dos Estados Unidos é não é pagar a dívida, é pagar os juros da dívida. Em poucos anos, os juros da dívida vão ser a principal despesa dos Estados Unidos. O que é que vocês acham que vai acontecer em breve, não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países? Quando a nossa nação, os Estados Unidos, e em suas assembleias legislativas, quando o Senado norte-americano promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, o que é que nós falamos? Eles vão fazer isso? Com que argumentos? Morais? Científicos? Exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada. E em nosso país, a apostasia nacional será seguida de quê? De ruína nacional. E sabem o que é que vai implicar a ruína nacional nos Estados Unidos? Vai implicar o colapso do sistema financeiro mundial. E então, isto vai ser o motivo, o argumento que vai ditar o próximo evento nos eventos finais. Aliás, nós vimos isto exatamente hoje. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão. Onde? Na discórdia entre o quê? O capital e o trabalho. O que é isto? A direita e a esquerda. Esta discórdia está a levar o mundo para o seu fim. Bem como na hipocrisia que pertentam nossas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada a ver com estas organizações. E agora reparem bem. Estas ideias que nós vemos ao nosso redor serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. O colapso financeiro vai ser tão grande, a ruína vai ser tão grande, que o mundo vai deixar de ser como é atualmente. E sabem qual é a solução para um mundo falido? Sabem qual é a solução para um mundo que não aguenta mais em termos financeiros? Sabem qual é a solução? Sabem como é que a Europa foi reconstruída a seguir à Segunda Guerra Mundial? Com muito trabalho. Trabalho é fonte de rendimento. E é por isso que o argumento que vai justificar um decreto para obrigar todos a trabalhar ao domingo ao sábado, é porque é preciso voltar a 6 dias de trabalho semanal. E como vocês estão a ver, o mundo está ou não a seguir para esta direção? O mundo está exatamente a seguir nesta direção. A prosperidade que existe atualmente no mundo ocidental é prosperidade de fazer de conta. Não sei se vocês sabem como é que funciona o sistema financeiro atual.
Por exemplo, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais simples de compreenderem. Sabem como é que os Estados Unidos conseguem pagar as suas dívidas? Como é que eles conseguem pagar aos seus funcionários? Sabem como é que eles fazem? Alguém sabe? Eles imprimem dinheiro e dão às pessoas. E como é que eles imprimem dinheiro? Criando mais dívida. E eles prometem que um dia vão o quê? Pagar. Então toda a prosperidade é baseada em dívida. Quando eu em Portugal vou ao banco e peço dinheiro para comprar a minha casa, antigamente sabem o que é que os bancos tinham que fazer? Sabem como é que eles faziam antigamente? E eles tinham que ter dinheiro de quem depositava para poderem emprestar. Durante as últimas décadas, eles podiam emprestar, reparem bem, na loucura que isto é, 10 vezes o dinheiro que tinham lá. Ou seja, eu punha lá R$1000 e eles podiam emprestar quanto? R$10.000. Neste momento as reservas de empréstimo foram extintas este ano. Este ano foram extintas. Eles podem emprestar sem ter nenhum dinheiro lá. Ou seja, a prosperidade que existe é baseada em dívida. E essa dívida nunca vai ser paga. Sabe quem é que vai pagar? Sabem quem é que vai pagar? Aqueles que vão viver os eventos finais. Eles é que vão recolher as consequências. Então, para nós terminamos, a todos, isto é o cumprimento da profecia, nós falámos da primeira lei dominical, que é obrigar a trabalhar ao domingo, agora estamos a falar da segunda fase. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Isto refere-se a uma segunda lei. Esta segunda lei, o que é que diz? É obrigatório trabalhar ao domingo, ao sábado. A primeira lei não vai afetar o povo de Deus, mas a segunda lei vai diretamente afetar o povo de Deus. Esta segunda lei é o equivalente que vimos no passado a uma segunda fase onde houve multas e açoites. Multas para os livres, para os cidadãos romanos, açoites para os não livres, para os restantes cidadãos. E no futuro equivale esta segunda fase então a receber o selo de Deus ou a marca da besta. É muito provável que comece da mesma maneira. Por exemplo, empresas serem multadas se não fizeram o quê? Se não trabalharem ao sábado. Pessoas também provavelmente serão multadas por não trabalharem ao sábado. Isto sou eu que estou a dizer, não está escrito, mas estou a fazer um paralelismo com o passado, que foi assim que começou. E então vai começar a haver o quê? Problemas reais para o povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.